Olá pessoal, eu sou Viviane Reis com mais uma dica de vendas e hoje eu quero falar diretamente para você que tem uma empresa de vendas, que tem loja ou qualquer comércio ou tem uma equipe que trabalha para você. Você precisa vender mais. Eu vou estar falando algumas dicas para você implementar aí para melhorar suas vendas. E a primeira dela que eu vou falar é sobre chamar a atenção, né, do seu colaborador. Então a dica é o seguinte: quando você for chamar a atenção ou uma correção, né, para o seu colaborador aí, tentar corrigir alguma falha, né, primeira coisa que você deve fazer, jamais o corrija antes de elogiar um trabalho que ele também fez. O que acontece? Você desmotiva. Quando você chama um colaborador e você vai chamar a atenção dele, vai falar que ele errou em algo, mas você não valoriza as outras coisas que ele sobressai, as coisas do trabalho dele, no dia a dia, algumas coisas que ele faz, você entra em descrédito, a pessoa fica desmotivada. Então, qual que é a forma correta? Você chegar e falar ao fulano: olha, o seu trabalho ele é muito bom, nossa, você realiza isso assim, né, com muita presteza, com muita rapidez, você elogia e depois você fala. Mas aí você vem com o que você precisa. Olha, mas eu penso que você precisa melhorar nesse aspecto, né? Eu acho que você foi falho nisso. Então, assim, isso aí a gente precisa melhorar, né? Eu estou aqui para te ajudar. Então, se mostre alguém também acessível para o seu funcionário, para o seu colaborador. Isso o motiva, isso passa confiança. E quando você reconhece os valores dele, ele percebe que há um reconhecimento das outras coisas também que ele faz de bom. Por quê? O que acontece? Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos a nossa forma de pensar. Quando você vai chamar atenção e às vezes aquela pessoa, ela sempre fez muitas coisas corretas e você nunca chegou para elogiar, mas sempre você chega para corrigir, isso é uma forma de desmotivar o seu colaborador. Ele vai pensar o quê? Nossa, mas eu faço tantas coisas legais e nunca fui chamado para ser elogiado. Sempre quando eu for chamar é por um erro, por alguma coisa assim. A gente vive dias onde as pessoas têm essa necessidade de valorização. Então esse é um ponto muito bacana para você aí melhorar o seu relacionamento com os seus colaboradores e aumentar suas vendas. Outra dica, continuando, né, na parte de correção. Quando você for corrigir, chame sozinho, no particular, no escritório, né? Vai ali fazer alguma correção. Sempre faça dessa forma. Jamais corrija seu colaborador na frente dos colegas de trabalho, na frente do seu cliente. Isso gera um descrédito, uma desmotivação, uma baixa estima no seu colaborador. O dia para ele ali acaba quando ele se sente envergonhado perante as pessoas. Pense quando um pai corrige o filho na frente de milhares de pessoas, o filho se sente humilhado, né? E ele fica o quê? Para baixo com aquilo, e aquilo cai na produção. A mesma coisa o seu colaborador, quando você o corrige na frente de todo mundo, você gera um descontentamento e isso gera prejuízos para você também como empresa. Agora, quando você for elogiar, o elogiar em público faz muito bem. Por quê? Nós que somos seres humanos, nós somos vaidosos, né? Nós gostamos de um elogio, dar aquela massageada no ego. Então, quando a pessoa faz algo interessante e é elogiado, aquilo motiva a continuar fazendo. Por quê? Ele se sentiu notado. Aí, o que vai gerar ali no coração dele, na cabeça dele? Opa, eu tenho que fazer mais coisas, porque realmente o meu patrão, ele tá observando, o meu líder tá vendo as coisas legais que eu tenho feito. Então, isso dá um gás para ele continuar. Então, corrigir no secreto e elogiar em público. Terceira dica aí, seja o primeiro a reconhecer o bom trabalho. É como eu te falei, pessoas gostam de reconhecimento, pessoas gostam de ver ali que está sendo notada a sua produção, aquilo que ele fez, né? O chamado tapinha nas costas ali, que você fez um bom trabalho. Então, o seu colaborador, ele precisa disso, ele precisa ver que você está percebendo o bom trabalho que ele tem feito. Outra coisa, trate-os como peça fundamental para o sucesso da empresa. Por quê? Os seus colaboradores,
é o maior patrimônio da sua empresa, né? Independente do que você trabalha ali, do que você faz, se você vende, se você tem uma loja, se você tem um consultório, se você tem um escritório, você tem a sua equipe ali. E a sua equipe, ela precisa entender que ela faz parte do sucesso da empresa. Então, cada vitória alcançada, cada sucesso, ele precisa saber disso, né? Aquele momento de você chamar a equipe, chamar seu colaborador e falar, gente, nós alcançamos as metas. Pessoal, nós estamos recebendo muito elogio, vocês fazem parte desse sucesso. É você chamar eles para engajar com a empresa e saber o quanto eles são importantes para o sucesso da empresa. Ele se sente parte do sucesso. Isso é de suma importância. Mais uma dica: dê autonomia de negociação com o cliente na hora de finalizar. Dê autonomia para o seu colaborador. A pior coisa que tem é quando o colaborador, ele precisa ficar só perguntando, às vezes, vamos falar assim, de vendas, né? Às vezes ele vai finalizar uma venda, aí o cliente pede um desconto, aí ele fala assim, eu vou ver com o meu patrão. Será que eu posso? Aí o cliente pergunta outras coisas, eu vou ver com fulano, eu vou ver com ciclano. Comece a dar uma autonomia. Olha, pessoal, né, seus colaboradores, façam reunião, vocês podem ir até esse ponto. Até aqui vocês podem negociar com o cliente, até aqui, dessa forma vocês podem fazer. Evita também de chamar você o tempo todo, que às vezes você está no escritório, você está organizando outras coisas da empresa, aí toda hora o colaborador vem, porque ele sabe que ele não tem a liberdade para dar um desconto para o cliente, uma negociação, ele não tem liberdade para negociar com o cliente de quantas vezes no cartão, até quantas vezes ele pode fazer. E isso atrapalha a sua produção e o contato dele com o cliente. Quando ele está ali e ele tem essa liberdade de finalização, gera uma confiança também do cliente com a empresa, né? Gera confiança do cliente com o colaborador, aquela confiança ali de saber negociar. Então, é algo que você precisa delegar. Então, são pequenas coisas que faz diferença e ajuda você a vender mais, porque o tempo que ele vai te perguntar e voltar, ele poderia estar atendendo outros clientes, porque ele já estava apto a resolver ali a situação, a finalizar a venda sem precisar o tempo todo te chamar. Então, isso ajuda demais. Outra coisa também, faça premiações não só para quem vende mais ou para quem produz mais na sua empresa, e sim para pequenas realizações no dia a dia. Coisas que você vê, que é notório que a equipe empenhou, né? Então comece também a premiar dessa forma. Não só aquele que produziu mais, mas aquelas pessoas que fizeram algo durante um ano, durante um mês, que fez toda a diferença ali para a equipe. Às vezes aquela pessoa que deixou tudo organizado, né, para o pessoal vender, aquela pessoa que pegou ali e deu entrada em toda a mercadoria rápido. Passe a premiar e valorizar também as pessoas mediante essas pequenas coisas que fazem a empresa andar. Isso aumenta a sua venda, né? Quanto mais você consegue filtrar ali cada colaborador, cada um com o seu talento, com o seu dom, né, com a sua presteza, né, valorizando cada item, as suas vendas elas vão aumentar, porque você vai criar uma equipe engajada sabendo que ela tem valor naquela função que ela faz. Outra coisa também, muito importante, jamais fale com seu cliente que seu colaborador está errado e que você irá chamar a atenção dele. Isso é muito triste. Eu falo que eu tô falando, gente, de uma experiência porque eu, né, não sei se todos me conhecem, quem está assistindo esse vídeo, essa aula, mas eu trabalhei em vendas diretamente mais de 15 anos e não tinha coisa pior do que um cliente chegar e fazer uma reclamação, né, de um colaborador, às vezes uma reclamação minha e tudo, e o dono da empresa colocar aquilo como se o cliente ele tivesse 100% de razão. Não, mas eu vou chamar a atenção dele mesmo, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso passa uma imagem ruim até para você. Vai falar, às vezes você acha que você está fazendo um bem, mas não, você está fazendo um mal, porque você passa a impressão para o seu cliente ali que você não sabe escolher seus colaboradores, que eles não estão capacitados, então você tem que ser o primeiro a defender os seus. Você deve ser o primeiro a falar assim, você cliente, não,
Os meus colaboradores são treinados, são capacitados. Pode deixar que nós vamos resolver, vamos olhar o que aconteceu. Pode ter sido um equívoco, mas pode ficar tranquilo que nós vamos resolver essa situação para você. Você vai mostrar para o cliente que você vai resolver essa situação sem denegrir a imagem do seu colaborador e sem cair em descrédito à sua liderança. Quando você concorda com o seu cliente que você tem um mau colaborador, que você tem ali um mau funcionário, que não está fazendo as funções, né, de acordo, você está caindo em descrédito. Você está caindo em descrédito como um líder daquela empresa. Então, procure saber realmente o que é o problema. Procure entender os dois lados ali de uma forma que você não desagrade o seu colaborador, que vai estar ali todo dia para atender outros clientes, e também não vai desagradar o seu cliente, sabe? Né? Não dando atenção também para aquilo, porque o cliente, ele tem as suas razões. Nem sempre o cliente tem razão, ele tem as suas razões. Então, tem todo o cuidado, é preciso. Eu falo isso por experiência, porque isso me chateava de eu estar, né? Às vezes abordei o cliente, ele ficou chateado com alguma coisa que muitas vezes não cabia a mim, e ele chega revoltado com o patrão, reclamar, e o patrão se voltar todo contra o funcionário, totalmente a favor do cliente. Então tem que ter esse equilíbrio, que eu falo que é o equilíbrio da comunicação, de você saber se expressar ali com o seu cliente para não deixar ele satisfeito e não deixar o seu colaborador satisfeito também. Porque colaborador insatisfeito é resultado negativo dentro da empresa. Então a sua mão de obra, ela precisa estar motivada, a sua mão de obra, ela precisa estar sabendo o quanto que ela é importante ali na empresa também. Então são coisinhas que fazem diferença, principalmente para a equipe de vendas. Outra coisinha também, faça metas alcançáveis. Metas alcançáveis, gente. Oh, meu Deus. Quem geralmente tem loja, quem geralmente trabalha com metas de venda, com metas de produção, o que acontece? A empresa, ela coloca metas que são inatingíveis. Aí o que acontece? Você não consegue nem uma porcentagem, 50% bacana, por quê? Você colocou ali uma meta que é impossível. Você tem uns dados, você sabe que sua empresa vende tantos por cento, aí você fala que você quer vender 30% a mais do que aquilo, não sei quantos por cento a mais, eu quero vender 3 vezes mais. Aí o seu colaborador, que olha e fala assim, eu nem vou tentar alcançar essa meta, porque é impossível. Então ele não trabalha nem direito, nem para alcançar o básico, porque ele vê aquilo ali muito longe da realidade dele, então ele não vai correr atrás. E a equipe de vendas, gente, vendas, que está direto ali mesmo com o cliente, que está vendendo, se você colocar a meta, que ele sabe que ele vai nadar e morrer na praia, ele não vai vender nem tanto que você já tem costume já todo mês. Então coloque metas atingíveis, coisas que eles podem ver, e vai aumentando aos poucos, mediante o que você vê que realmente dá para fazer. Não adianta você querer que eles vendam algo fora da realidade. Eu vou colocar tantos por cento, porque aí eles vão correr atrás até, não vai chegar na meta, mas vai chegar uma coisa que vai ser bom para mim. Aí que você se engana, não vai ser bom para nenhum dos dois. Então coloque metas atingíveis, alcançáveis, mude também as gratificações. O que acontece? Você sempre colocar as mesmas gratificações é ruim, a pessoa ela fica desmotivada, porque é a mesma coisa, sempre, todo mês é isso, todo mês é isso. Pense quando, já pensou, todo aniversário você ganhasse o mesmo presente? Não seria chato? Você ganhasse a mesma roupa, você ganhasse o mesmo calçado, sempre o mesmo presente. Todo aniversário você ganha o mesmo presente, o mesmo presente. A mesma coisa é a equipe de vendas. Quando você gratifica sempre da mesma forma, vai chegar uma hora que eles vão cansar e não vai surtir efeito mais. Mais uma dica: antes de colocar um colaborador novo, converse com ele, antes de você jogar ele lá dentro da equipe de vendas para ele atender, para ele vender, que eu conheço muitos lugares que é assim. Você contrata alguém, a empresa contrata uma pessoa, né, fala assim, beleza, você começa tal dia, já coloca a pessoa lá para trabalhar, você não passa para ele a missão da empresa, os valores da empresa, o que é primordial, não apresenta ele aos colaboradores ali, aos seus colegas que vão estar com ele. Você não mostra para ele, né, qual que é o objetivo da empresa, o que a empresa quer atingir,
não fala com ele, assim, no sentido que ele veio para agregar, que ele veio para somar, para falar já na mente dele, que ele tá ali para somar. Isso ali já está o quê? Na mente dele. Não, eu estou aqui para somar, eu fui chamado, eu fui selecionado porque a empresa viu algo legal em mim. Então, você ensinar essas coisinhas, gente, faz toda a diferença. Por quê? Futuramente você não vai ter problema, porque se você sentou com o seu colaborador ali, você conversou com ele, né, foi bem claro com ele como que funciona a empresa, amanhã ou depois se acontecer alguma coisa, você pode cobrar. Agora, se você não ensina, se você não fala, como que você vai cobrar depois? Se você não tem uma técnica, porque às vezes você pode falar assim, olha, aqui nós temos essa técnica de abordagem com o cliente, a gente gosta assim, a gente aplica dessa forma. Depois ele faz algo errado, como que você vai tentar corrigir, sanar isso aí? Se você, como líder, né, como quem contratou, não passou esses valores e princípios para ele. Então, isso é muito importante. Seu colaborador precisa entender como que é o funcionamento da empresa. Não deixe nada oculto. Ah, ele não precisa disso. Não, ele vai aprender. No dia a dia, os meus outros funcionários vão ensinando. Não, a responsabilidade de ensinar é sua. A responsabilidade de passar os valores, de passar tudo da empresa é sua, porque senão, às vezes amanhã ou depois ele vai entrar lá. Vai ter um ou outro, às vezes que não está satisfeito com muita coisa, vai passar coisas negativas para ele e o cara não. Né? Aí o profissional, ele já vai ficar desmotivado com aquilo. Então, preste bastante atenção na hora de contratar um colaborador, passe todas as regras, passe tudo para ele não entrar no jogo sem saber. Né? Então, mais uma dica aí. E a última aí que eu acho assim de suma importância, surpreenda o seu colaborador, né, com algum agrado, com algum mimo. Isso é bom. Gente, geralmente quem trabalha com metas, com vendas, você que tem uma equipe aí, ela gosta de receber mimo. E é presente, sabe? Quando você dá algo que ninguém espera, é gostoso, é prazeroso. Isso é reconhecimento. Então, faça alguma coisa nesse sentido para a sua equipe de vendas. Faça reconhecimentos durante o ano. Ou também, quando findar o ano aí, você vê assim, gente, olha, a empresa subiu, a empresa teve isso e isso de lucro, então nós resolvemos premiar vocês. Você vai ver como que no próximo ano eles vão te dedicar muito mais. Quem trabalha com vendas, é assim que funciona, é motivação em cima de motivação. Se você não trabalhar isso aí, você não vai ter sucesso com a sua equipe de vendas, eles não vão estar motivados. Então, mime mesmo, né? Selecione aqueles que foram mais elogiados, que o cliente, né, falou às vezes, eu tenho um bom atendimento, fulano atende muito bem. Destaque os valores de cada um separado. Aprenda a ter essa sensibilidade de reconhecer o trabalho individualmente também e no coletivo. Porque vendas, né, loja, às vezes a pessoa preocupa muito também só com a equipe de vendas, mas tem que ter essa preocupação de ver quem que dá a entrada no estoque, quem que mexe com notas, quem que tá no caixa, cada um, quem que organiza as prateleiras, né, a equipe no todo, cada um tem que ser valorizado naquela função, para as coisas funcionarem bem, né, para a equipe de venda estar apta também, porque o que acontece? Quando você trabalha tudo ali com seus funcionários, com seus colaboradores, é muito bom. Porque a equipe de venda, ela vai cobrar que a mercadoria esteja lá, porque ela quer vender. Então, quem que tá lá lançando nota, quem que tá organizando estoque, tem que estar motivado, sabendo que, não, eu preciso fazer esse serviço rápido para o pessoal do venda vender e entrar dinheiro na empresa. Então, a equipe no todo. Então, saiba reconhecer o trabalho individual e no coletivo também. Então, essa é a dica para você que tem uma equipe aí, que quer motivar nas vendas. Pegue essas dicas, anote, coloque em prática e você vai perceber quão grande mudança será e quanto mais a sua equipe vai estar engajada em vender, quanto mais ela vai se sentir valorizada, mais serão os lucros para a sua empresa. Então, pega essa dica aí e anote tudinho.